Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o nosso 10º capítulo do nosso livro-vídeo de matemática do primeiro ano do ensino médio, todo ele produzido dentro do padrão da Base Nacional Comum Curricular. Senhores, se inscrevam no nosso canal para nos ajudar. Quando se inscreverem, clique no sininho em cima para que vocês possam receber notificação de todo vídeo que nós postarmos. Senhores, um like embaixo também ajuda muito. Eu desejo a todos que todos tenham bons estudos. No capítulo anterior, nós estudamos logaritmos. Fizemos vários exercícios de logaritmos e agora a gente vai aprender a fazer mudança de base, porque pode aparecer exercício para os senhores que vai ser necessário fazer mudança de base. E se for necessário, vocês agora vão aprender. Há situações em que logaritmos em bases diferentes precisam ser convertidos para uma única base conveniente, de acordo com a sua necessidade, para que possamos aplicar as propriedades operatórias. Porque a gente só pode, de repente, somar logaritmo com a mesma base ou multiplicar. Se A e B e C são números reais positivos, A e C diferentes de 1, que é a condição de logaritmo para existir, né? A tem que ser maior que 0 também. Então, logaritmo de B numa base A, presta atenção, é a mesma coisa que logaritmo numa base C, e o que era a base anterior vai ficar no denominador sendo logaritmando. Logaritmo de A na base C. No original, o A era a base. Aqui no denominador ele passa a ser logaritmando com a nova base que nós transformamos, né? Muito simples isso. Vamos ver um exemplo para a gente entender melhor? Vamos converter logaritmo de 5 na base 3. Vamos converter para a base 2. Ele fica assim. Logaritmo de 5 na base 3 é igual ao logaritmo de 5 na base 2 que eu quero, dividido por logaritmo, o que era a base antes, vai virar logaritmando. Logaritmo de 3 na base 2, simples assim, senhores. Mamão com açúcar. Vejam, logaritmo de 5 na base 3, convertido para a base 10. É o mesmo logaritmo, só que eu quero escrever na base 10. Base 10, geralmente, não precisa nem escrever. Mas eu escrevi para vocês entenderem bem o detalhe. É logaritmo de 5 na base 10, dividido por logaritmo de 3 na base 10. Tá vendo? Não tem segredo. É só aplicar isso e vocês agora já sabem como converter base de logaritmo e você pode colocar na base que você desejar. Então vai ser de acordo com a sua necessidade em exercícios, ok? Existem algumas propriedades que nos proporcionam a facilidade de trabalhar mais rápido com o logaritmo. Eu tenho um logaritmo de B na base A, certo? Se eu quiser escrever o logaritmo na base B, que é o logaritmando do logaritmo original, basta fazer 1 sobre ele trocado a base com o logaritmo, ou seja, o logaritmo de B na base A é 1 sobre o logaritmo de A na base B. Vamos aplicar a regra de mudar de base para você ver como é que funciona? Eu quero escrever isso aí na base B. Então vai ser logaritmo de B na base B sobre logaritmo de base B, o que era base no anterior, vai ser logaritmado. Olha lá, logaritmo da base B não vale 1, então eu posso escrever que logaritmo de B na base A é 1 sobre o logaritmo de A na base B. Uma segunda situação, uma propriedade pode acontecer, é logaritmo de A na base B multiplicado por logaritmo de B na base A, vocês podem ver que está invertido ali, é igual a 1. Por que é igual a 1? Se eu quiser transformar o segundo logaritmo de B na base A, ele vai ser 1 sobre o logaritmo de A na base B, aí vai cortar com o primeiro logaritmo. Igual está no exemplo de vermelho, logaritmo de A na base B vezes 1 sobre o logaritmo de A na base B. Cortou um com o outro, que um está multiplicando, o outro está dividindo, sobrou para nós apenas o 1. Bacana? E se observar que numa prova de concurso, numa prova de vestibular, lá no Enem, pode aparecer assim rapidinho, você já raciocina, pá, já arrisca ali. Porque ganha tempo e você vai ter mais tempo para fazer questões mais complicadas. Se logaritmo na base 2 de m for igual a uma constante, determine K.
É um exemplo aqui de exercício, né? Se logaritmo de m na base 2 é igual a k, determina o valor de logaritmo de m na base 8. Olha, então o que eu posso fazer é o seguinte, eu vou transformar aquele m na base 8 em logaritmo de 2, na base 2. Concordam comigo? Tá, então vamos fazer isso? Vamos. Então vou transformar, vai ser logaritmo na base 2 de m sobre logaritmo de 8 na base 2. Bacana? Então, logaritmo de 8 na base 2 não é logaritmo de 2 a terceira na base 2? Eu posso escrever que é 3 logaritmo na base 2 de 2, que é 3 vezes 1, que é logaritmo na base 2 com 2 virou 1, é 3 aquilo, não é? E logaritmo de m na base 2 não é igual a k, que ele falou ali? Então vai ficar o quê? Logaritmo de m na base 8 é igual a k sobre 3. Simples, aplicamos as regras de logaritmo, as propriedades nós estudamos no capítulo anterior e resolvemos o exercício. Aplicamos tudo ali, ok? Repitam esse exercício, qualquer coisa vocês param o vídeo, voltam o vídeo, vejam a minha explicação, repita ele é muito interessante, hein? O segundo exemplo, letra B, né, do exercício, sendo que logaritmo de 2 na base 10 é igual a A, logaritmo de 3 na base 10 também é igual a B, calcule o logaritmo de 9, de 20 na base 9, né? Então, eu vou transformar tudo em base 10, porque ele me deu as informações de base 10, logaritmo de 20 na base 9, vou transformar para a base 10. É logaritmo de 20 na base 10, dividido por logaritmo na base 10 de 9. Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá, vamos destrinchar isso aí. 20 é 2 vezes 10. E o 9 é 3 ao quadrado, na base 10. Correto? Aquele 2 ali pode tombar e pode separar aqueles dois logaritmos ali em cima. E pode separar o de baixo também, que é uma divisão, pode ser aplicada aquela propriedade da subtração. Lembram dela? Multiplicação e subtração. Nós temos logaritmo de 2 vezes 10. Vou separar logaritmo de 2 na base 10, mais logaritmo de 10 na base 10, menos. O 2 eu tombei. 2 logaritmo de 3 na base 10. Mas matamos o negócio. Logaritmo da base 10 de 2, não é A? Mais logaritmo da base de 10 na base 10 é 1, não é isso? Aqui não vale 1. Lembra da propriedade? Quando o logaritmando for igual a base, isso vale 1. Menos 2 logaritmo de 10 na base 3, 10 na base 3 é o B. Então tá aí o que ele nos pediu. A mais 1 menos 2B. Escrever aquele logaritmo em função de A e de B. Bacana esse, hein? Vamos lá. Nós temos aqui um produto de logaritmos, né? Eu tenho logaritmo de 5 na base 3 vezes logaritmo de 27 na base 25. Eu vou transformar isso tudo aí, do logaritmo de 27 na base 25, coloca ele na base 3 primeiro. Bacana? Então vamos lá. Vamos mexer com isso agora. Depois a gente trabalha com o logaritmo de 5 na base 3. Então, transformando a base do logaritmo de 27 na base 25, eu posso dizer que logaritmo de 27 na base 25 é igual a logaritmo de 27 na base 3 dividido por logaritmo de 25 na base 3. Não é assim que é a propriedade? Muito bem. 27 é 3 ao cubo. Logaritmo de 3 ao cubo na base 3 sobre 25 é 5 ao quadrado. Logaritmo de 5 na base 3 de 5 ao quadrado. Posso tombar aquelas potências. Lembra da propriedade do capítulo anterior? Ficou 3 logaritmos de 3 na base 3, dividido por 2 logaritmos de 5 na base 3. Aquele dedinho ali está nos lembrando que aquele logaritmo de 3 na base 3 vale 1. Então, eu posso cortar aquilo, vai ficar só 3. E ficou no denominador 2 logaritmos de 5 na base 3. Ele não está, agora não está tendo, não é isso aí, é só o logaritmo de 27 na base de 25. Então, vamos fazer a multiplicação agora. Eu tenho logaritmo de 5 na base 3 vezes 3 sobre 2 logaritmos de 5 na base 3. Olha lá, um está multiplicando, o outro está dividindo. Está até o tremendo ali de vermelho, ali os dois sinalzinhos, cortou um com o outro, sobrou 3. No denominador tem 2. Resposta 3 sobre 2. Muito interessante esse também. Refaçam ele, hein? Todos, tem que refazer todos, tá?
Um exercício bem interessante também para a gente aplicar os nossos conhecimentos aqui, né? Calcule o valor do logaritmo de 125 na base 0,04. Vamos escrever isso tudo bonitinho. Nós vamos mudar aquela base ali, né? Do logaritmo ali, passar tudo para a base 10. Correto? Então, porque fica mais fácil trabalhar, né? Então, o logaritmo de 125, 0,04 era igual ao logaritmo de 125 na base 10 sobre o logaritmo de 0,04 na base 10. Base 10 eu já ensinei, não precisa escrever, quando não tem nada é 10. A não ser logaritmo neperiano, que é Ln, que quando não tem nada lá é o número de Euler, né? O E. Então vamos lá, vamos continuar o nosso raciocínio. Logaritmo de 125, então, dividido por logaritmo de 0,04 é o que nós temos agora. Aí eu posso escrever que 125 é 5 elevado ao cubo, que é 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Dividido pelo logaritmo de 4 sobre 100, que 0,04 não é nada mais, nada menos que 4 dividido por 100. Foi até aí? Então vamos continuar, estamos na primeira linha ainda, hein? Então nós temos lá, como as coisas estão na base 10, né? Eu vou tirar aquele 3, vou tombar ele e vou escrever 5 de outra forma. Eu posso escrever 5 é 25 dividido por 5, 50 dividido por 10, né? Posso escrever que é 10 dividido por 2, não posso? Eu vou escrever isso, senhores, de maldade, porque ali a base é 10, eu já vou conseguir anular alguma coisa ali. Vamos lá? Então vamos continuar nosso raciocínio. Logaritmo de 4 na base 100. Legal? Então, resolvendo todas aquelas questões, eu tenho uma divisão ali, não tem? Tem. Então eu tenho o 3 eu tombei, ficou 3 logaritmo de 10. Menos 3 logaritmo de 2. Compreenderam? Quando eu tombei de tudo, da divisão. Então, porque quando é divisão, não é a subtração de logaritmo? Lembrou da propriedade? Obrigado. Eu ensinei no capítulo anterior. Vocês assistiram a aula, vocês são bons. Então, vamos lá, continuando. 3 logaritmo de 10 menos 3 logaritmo de 2, que é o do numerador. No denominador, eu vou separar logaritmo de 4 menos logaritmo de 100. Logaritmo de 3 vezes logaritmo de 10 na base 10, né? 1. 3 vezes 1 menos 3 logaritmo de 2. Dividido por logaritmo de 4 é logaritmo de 2 ao quadrado menos logaritmo de 10 ao quadrado. Bacana? Foram até aí? Vocês estão começando a enxergar onde eu estou querendo chegar, né? Então vamos continuar caminhando. Vamos lá, senhores? 3 vezes 1 vezes logaritmo de 10. Lá, o 2 eu vou tombar agora. 2 logaritmo de 2 menos 2 logaritmo de 10. Olha o dedinho tá nos mostrando a nós ali, olha. Logaritmo de 10 na base de 10 vale 1. Então eu vou te eliminar 2 vezes 1 é 2 lá. 3 que multiplica. Eu vou botar ali no numerador o 3 em evidência, que eu tenho 3 multiplicando lá e 3 multiplicando cá. Concorda comigo? Então 3 em evidência. 3 por 3 dá 1, menos 3 por 3 dá 1, menos logaritmo de 2. Correto? Beleza? 3 dividido por 3 dá 1, menos 3 logaritmo de 2 dividido por 3, logaritmo de 2. 3 que multiplica 1 menos logaritmo de 2. Tudo isso sobre 2 que multiplica 2 menos 2. Correto? Vira aí? 3, o 2 eu tombei, né? Que o logaritmo de 2, 2 logaritmo de 2 menos 2. Correto? Viram aí? Enxergaram? Então aqui, 2 logaritmo de 2, deve ter um menos 2 em evidência, que está lá no fundo. Ficar menos, porque eu tenho que colocar em evidência o menos 2, para mim poder ter um numerador igual ao denominador, que aí eu corto e elimino ele lá. Então vai ser menos 2 em evidência, dividido por menos 2, dá menos 1. Logaritmo de 2, porque o logaritmo de 2 está positivo, dividido por 2, sobrou menos logaritmo de 2, que é dividido por menos 2. Menos 2 dividido por 2, por menos 2, vai dar 1. Então ficou menos logaritmo de 2 mais 1, que é a mesma coisa do denominador, né? Só que escrito ao contrário. Posso cortar. A resposta do nosso logaritmo é
menos 3 sobre 2. É um exercício que tem muita técnica nele, muito conhecimento de tudo que nós fizemos, até de fatoração. Presta atenção no que foi feito. Se vocês têm a explicação, repita umas 3 vezes, que aí nunca mais vocês vão esquecer essas propriedades, ok? Vamos para o próximo. Logaritmo é uma ferramenta maravilhosa para se resolver equações exponenciais. Então, a gente vai ver algumas aplicações e equações exponenciais não podem ser reduzidas à igualdade de potência de mesma base para a simples aplicação das propriedades de potência, certo? Então, a gente vai ver, vamos ver, por exemplo, 2 elevado a x igual a 3. Aí a gente aplica o logaritmo dos dois lados. Vai ser logaritmo de 2 elevado a x igual a logaritmo de 3. E porque, senhores, eu ensinei os senhores, desde lá atrás no ensino fundamental, tudo que você fizer do lado direito, em qualquer função, e fizer a mesma coisa do lado esquerdo, a função se mantém equilibrada. Apliquei logaritmo em ambas as partes. É possível isso? Zé Fini. Vamos continuar? Logaritmo de 2 elevado a x igual ao logaritmo de 3. Posso tombar o x, né? X logaritmo de 2 é igual ao logaritmo de 3. Muito bem. X é igual a logaritmo de 3 dividido por logaritmo de 2. Tudo isso na base 10 está resolvido o valor de x. Ok? Então vejamos agora mais aplicações dessa propriedade. Se logaritmo de 2 é 0,3 e logaritmo de 3 é 0,48, resolva 3 elevado a 2x menos 5 vezes 3 elevado a x mais 6. Bom, a gente vai ter que fazer um artifício aí, correto? 3 elevado a x, eu posso escrever essa função dessa seguinte forma. É 3 elevado a x ao quadrado, potência de potência, né? Se está 2x, se eu multiplicar x por 2, vai dar 2x, a mesma coisa. Alterou? Não, ficou a mesma coisa. Menos 5 vezes 3 elevado a x mais 6 igual a 0. Agora eu vou usar aquele artifício para poder matar a jogada. Qual que é? Vou chamar 3 elevado a x de um k qualquer. Aí nós temos, no lugar de 3 elevado a x, eu vou escrever k. Vai ficar k ao quadrado. Lá dentro do parênteses, tirei o 3 elevado a x, coloquei o k. Menos 3 elevado a x vezes 5. Então ficou 5k, porque 3 elevado a x é k, mais 6 igual a 0. Tenho aí agora uma equação de segundo grau. Lembra quando eu ensinei vocês podem aplicar Bhaskara também, aquela do produto e da soma? Qual o número que multiplicado por ele mesmo? Qual o número multiplicado por um outro que vai dar 6 e somado dá 5? Só pode ser o quê? O 2 e o 3, né? 2 mais 3 é 5 e 2 vezes 3 é 6. Mas se vocês tiverem dificuldade de resolver dessa forma, usem Bhaskara. X é igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de B2 menos 4AC sobre 2 vezes A. Dá mais trabalho, mas também vocês vão chegar no mesmo resultado. Então, já achado que o K vale 2 ou o K vale 3, é o K e K', quando o K for 3, x é igual, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 1. X é igual a 1. E quando o K for igual a 2, eu tenho 3 elevado a x igual a 2. Beleza, então eu vou aplicar, como eu não tenho como igualar as bases aí, como aconteceu quando o K era 3, eu vou aplicar logaritmo dos dois lados. Logaritmo de 3 elevado a x igual a logaritmo de 2. Tombou o x, logaritmo de 3 é logaritmo de 2. X é logaritmo de 2 dividido por logaritmo de 3. Como eu sei que logaritmo de 2 é 0,48 e logaritmo de 3 é 0,30, eu tenho x igual a 0,48 dividido por 0,30. X é igual a 0,625. Solução, então, x pode ser 1 ou pode ser 0,625. Exercício que aplicou tudo que eu ensinei para vocês até agora também, ok? Esse lance do cair é uma novidade, mas é simples. Bacana? Então vamos para o próximo. Vejam, esse é interessante. Se logaritmo de 2 é 0,3, logaritmo de 3 é 0,48, nós sabemos, né? Resolva a equação. 2 elevado a 3x mais 2 vezes 3 elevado a 2x menos 1 igual a 8. Bom, então nós vamos escrever o seguinte, vamos separar os detalhes aí para a gente trabalhar esse negócio aí, né? Eu tenho 2 elevado a 3x mais 2 e 3 elevado a 2x mais 1. Então vamos lá.
3 elevado a 2x mais 1, certo? É igual a 2 elevado a 3 sobre 2 elevado a 3x mais 2. Não posso fazer isso? Por quê? 8 não é 2 elevado a 3? Correto? O 8 não é 2 elevado a 3? O 3 elevado a 3x mais 2 não está no primeiro membro multiplicando? Vai para o segundo dividindo. Bacana? Muito bem. Então, eu tenho agora exatamente uma divisão de potências de mesma base. 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3x mais 2. Como é que eu faço isso? Pega a primeira, conserva a base e subtrai os expoentes, né? 3 elevado a 2x menos 1 é igual a 2 elevado a 3 menos o outro expoente. Qual que é o outro expoente? Abrir parênteses, porque tem um negativo ali. A gente tem que tomar cuidado com isso, né? 3x mais 2. Vamos fazer essa continha? 3 elevado a 2x menos 1 é igual a 2 elevado a 3 menos 3x menos 2. Ainda posso fazer aquela conta, que o 3 eu posso somar com menos 2. Ficou 3 elevado a 2x mais 1, menos 1 igual a 2 elevado a menos 3x mais 1. Resolvi essa equação aí, as potências da base, então nós aplicamos conhecimento de potência, de tudo que a gente podia fazer, divisão de potência de mesma base, e chegamos nessa equação. Como não tem como reduzir a mesma base, eu vou aplicar logaritmo dos dois lados. Não é assim que eu os ensinei? Que isso não altera a função. Então, é logaritmo de 3 elevado a 2x menos 1 igual a logaritmo de 2 elevado a menos 3x mais 1. Olha, os dois ali são potências, eu posso tombar eles, né? Então, vou tombar do primeiro, vai ser 2x menos 1, que multiplica logaritmo de 3, que é igual a menos 3x mais 1, que multiplica logaritmo de 2. Pô, agora nós matamos o problema, porque eu sei o valor de logaritmo de 3 e o valor do logaritmo de 2. Nós vamos multiplicar esse negócio. Então, tem 2x menos 1 que multiplica por 0,48, igual a menos 3x mais 1 que multiplica 0,30. Então, fazer continha, 2 vezes 0,48 é 0,96. Menos 1 vezes 0,48 é menos 96x, né? Que é 2x multiplicado. Menos 0,48 vezes 1 é menos 0,48. É igual a 0,9x menos 0,9x mais 1 que multiplica 0,30 é mais 0,30. Legal? Agora somar x com x e número com número. 0,96x menos 0,9 é igual a 0,30 mais 0,48, porque um estava subtraindo, veio para a esquerda somando. O outro estava subtraindo a direita, foi para da esquerda, foi para a direita somando. Então tem 1,86x igual a 0,78. X é 0,78 dividido por 1,96. X é 0,42. Nós temos que treinar aí, fazer divisão de número decimal, multiplicação de número decimal, logaritmo, potência. Gente, nós aplicamos conhecimento bacana aí. Então, quer dizer, além de resolver exercício do logaritmo com vocês, eu estou revisando também muita coisa que nós aprendemos lá no fundamental, hein? Então, vamos continuar, que esse negócio é muito bom, né? Um exemplo de aplicação de logaritmo de exercício, que é muito comum cair em prova de concurso e vestibular, a gente vai resolver alguns desses para vocês, e ele é muito interessante. Então, presta atenção nesses detalhes aqui. Em quantos anos 500 gramas de uma substância radioativa que se desintegra a uma taxa de 3% ao ano? É uma substância radioativa que durante o ano ele vai se desintegrando, vai perdendo massa, 3% do ano. Se reduzirão a 100 gramas. Né? Então, ele está falando que, ele está perguntando, em quantos anos 500 gramas de uma substância radioativa se desintegra a uma taxa de 3% ao ano, se reduzirão a 100 gramas. Estava com 500, tem a redução de 3% ao ano, e quer saber quantos anos essa massa vai chegar a 100 gramas. Vamos usar logaritmo neperiano de 5 igual a 1,609. Q é igual a Q inicial, que multiplica Euler menos R vezes T, em que Q é a massa e R é a taxa e T o tempo. Taxa é porcentagem, você lembra lá? 3% corresponde ao quê? 3 sobre 100. 3 sobre 100 é 0,03.
A gente não precisa fazer conta aqui no ensino médio de coisa lá do 6º ano, né? Mas eu estou falando para vocês ali que eu escrevia lá. 3% é 0,03. Ln de 5 é igual a log de 5 na base Euler. Ele, tá certo? Então, precisa lembrarem disso. Só uma lembrancinha, né? Ln é logaritmo natural, no neperiano. Esclarecido? Então, vamos resolver. Q, que é o que ele quer que chega, é igual ao Q inicial, que é 500, vezes Euler elevado a menos 0,03, que é a taxa, que está em 3%, mas 3% é 0,03, e a fórmula que nos deu menos R, vezes o tempo, que é o que eu quero calcular. Agora é só fazer conta, né? Muito bem. Vamos lá. 100. Vamos dividir tudo por 100. Que eu posso simplificar isso, né? Correto? Lá não tem 500 que multiplica a hora e tal, o outro é 5. Dividido por 100 dá 1, é igual a 500. Dividido por 100 dá 5, que multiplica a hora elevado a menos 0,03. Foram aí até onde eu fui? Quer que eu repita? Vou repetir. Eu estou simplificando por 100, que todos ali o 500 e o 100 dá para dividir. Ficou 1 igual a 5, que multiplica hora elevado a menos 0,03t. Então, beleza. Agora, Ln, eu vou aplicar logaritmo neperiano nos dois lados. Por que eu não aplico logaritmo comum? É porque o logaritmo neperiano é o que tem a base de Euler. Como eu estou vendo o número de Euler ali, eu vou aplicar o neperiano. Tanto faz. Então, eu tenho Ln de 1 igual a Ln de 5, que multiplica Euler elevado a menos 0,03. Lembrando a vocês que aqui não está lá dentro, né? Bom, o que eu expliquei para vocês? Vamos escrever aqui, Ln de 1 é igual a Ln de 5. Eu posso separar aqueles logaritmos, né? Correto? Eu não posso separar? Que não é a multiplicação, aquilo vira a soma. Propriedade de logaritmo, estudamos no capítulo anterior. Ln de 1 é igual a Ln de 5, mais Ln de Euler elevado a menos 0,03t. Bacana. O que eu ensinei para vocês? Logaritmo de 1 em qualquer base vale quanto? 0. Menos Ln de 5. Olha, ele falou para a gente. Ln de 5 é 1,609. Então, eu vou colocar 1,06 menos 9. Menos 0,03t, que multiplica Ln de Euler. Que eu peguei aquele menos 0,3t, que era a potência, e tombei ele. Agora, Ln de Euler, na base Euler, vale quanto? Quando a base é igual ao logaritmando, aquilo vale 1. Ficou 1. Agora, matei o problema. 0 menos 1,609 é isto, e o 0 menos 0,3t, o t passa o 0,3 para o outro lado, dividindo. T é menos 1,609 dividido por 0,03. Dividindo, isso aí é um tempo de 53,633 anos que ele vai levar para reduzir uma massa de 500 gramas e deteriorar para 100 gramas. É um problema clássico. Esse, se não cair no Enem, vocês podem vir cá bater na minha cara. Porque eu tenho certeza que vai cair um desses lá. Então, treinem, repitam isso. Eu vou torcer para que vocês acertem, tá? Outro que não fica sem cair de jeito nenhum é esse aqui. A intensidade I de um terremoto é na escala Richter, né? Hoje até mudou um pouco essa escala, mas aí é a mesma coisa, viu? A intensidade I de um terremoto na medida da escala Richter é um número que valia de I igual a 0 ou I igual a 8,9 para o maior terremoto conhecido, I dado pela fórmula I é igual a 3 vezes do logaritmo de E, que é a energia liberada, sobre a energia inicial. Tá? A energia que está lá. Qual é a energia liberada do terremoto em kWh? Se é 0 é igual a 7 vezes 10 a menos 3 kW. Qual é a energia liberada do terremoto de intensidade 8 na escala Richter? Né? Na energia é a energia liberada no terremoto de kWh. E é 0, vale sempre 7 vezes 10 a menos 3 kWh. Isso, kWh é energia. Na conta de luz de vocês vem esse tipo aí, kWh. É energia liberada. E o outro é uma energia inicial. Com a energia liberada, se a intensidade for igual a 8.
na escala Richter. Se a gente aumentar essa intensidade de terremoto, por quanto fica multiplicada a energia? Se a gente aumentar, é aumentar mais um, né? Então vamos resolver esse problema? Ele é um problema que vai ter muita atenção, mas ele é facinho de resolver. Vamos ver? Vamos resolver a letra A, né? Qual a energia liberada do terremoto de intensidade de 8 na escala Richter? Ele falou que I é igual a 2/3 do logaritmo de E sobre E0. E0 ele não falou que é 7 vezes 10 a menos 3 kWh. Então o que eu vou escrever? Isso tudo é igual a 8. Então, se isso é igual a 8, né? 8 é igual a 2/3 do logaritmo da energia que eu quero calcular sobre 7 vezes 10 a menos 3, que é o que a fórmula nos manda fazer. O E0, ele falou que é 7 vezes 10 a menos 3. Agora é só fazer conta. O 3 está dividindo, vai para lá multiplicando. Fica 8 vezes 3, que é igual a 2 logaritmo de E sobre 7 vezes 10 a menos 3. Bacana. O 2, que estava multiplicando, vai para lá dividindo, que 8 vezes 3, 24, ficou 24 sobre 2, que multiplica logaritmo de E sobre 7 vezes 10 a menos 3. Então, vamos continuar fazendo conta. 24 por 2 dá 12, então logaritmo de E sobre 7 vezes 10 a menos 3 é igual a 12. Bom, muito bem. No que com propriedade de logaritmo? Logaritmo de A na base de B na base A é igual a C, se B for igual a elevado a C, ou seja, o A deu um chute na canela do C, então aquele 7 vezes 10 o logaritmo ali, quando não tem nada, ele não é base 10? Então, E sobre 7 vezes 10 a menos 6, que é o logaritmano, vai dar um chute na canela do 12, e o 10 vai subir, ficar 10 elevado a 12. Bacaninha? E é igual a 10 elevado a 12 vezes 7 vezes 10 a menos 3. Agora, 10 a 12 e 10 a menos 3 não é potência de mesma base, conserva a base e somos expoente, né? Vai ficar 10 mais menos 3. 12 mais menos 3, né? Conserva a base 10. Então vai ficar 7 vezes 10 a 9, que é 12 menos 3 é 9 kWh. Bacana? É o que nós achamos. Agora ele perguntou se a gente aumentar em 1, por quanto que aumenta isso aí? Então a gente depois vai fazer a razão desse resultado, a gente aumentando a coisa, aumentando 1 é passar de 8 para 9, é o que eu entendo, né? Então a pergunta B é essa: se a gente aumentar de uma unidade a intensidade do terremoto, por quanto fica multiplicada a energia liberada? Então vou passar para 9, né? Aumentei. Vamos aumentar para 9, como podia aumentar para 8,1? Vou passar para 9, porque não falou o valor, então eu estou aumentando para 1 unidade. E elevado a zero, foi dado também, 7 vezes 10 menos. Agora eu fazer a mesma continha, substituir. 9 é igual a 2/3 de log sobre E elevado a 7 menos 3. O 3 está dividindo, vai para lá multiplicando. Fica 9 vezes 3 é igual a 2, logaritmo de E, 27 sobre 2 é logaritmo. Logaritmo de E é igual a 27 sobre 2. Tá ficando por aí. Aí depois a gente já dá aquele chute na canela do C, o A vai para o lugar do C. No nosso caso, o A é 10, né? Então vai ficar E sobre 7 vezes 10 é menos 3 igual a 10 elevado a 27 sobre 2. Então, é igual a 7 vezes 10 é menos 3 vezes 10 elevado a 27 menos 2. Então, eu continuo tendo ali uma soma, uma multiplicação de potência em mesma base. É menos 3 somado com 27 sobre 2. Então, vai ficar 7 vezes 10 elevado a 21 sobre 2. Quando eu somar menos 3 mais 27 sobre 2. Bacana? Beleza. Agora ele quer saber para a gente qual que é a razão entre um e o outro. A razão vai ser entre o E2 que eu achei dividido pelo E1. É a razão entre a aumentada energia e o outro que nós calculamos anterior. Se ele tivesse pedido ao contrário, a gente tem que fazer a divisão ao contrário. Mas ele pediu entre o aumento e o que nós encontramos. Então, vamos lá. Aumentando a unidade de cidade, por quanto fica a multiplicação da energia liberada. É como se eu tivesse multiplicado o denominador pelo valor. Então, vai lá. É fazer a divisão de um por outro. É 7 vezes 10 elevado a 21 sobre 2, dividido por 7 vezes 10 a 9. Então, 7 por 7 cortou, ficou 10 a 21 sobre 2, dividido por 10 a 9, que é igual a 10 elevado a 3 meios. Se você ficar 21 sobre 2 menos 9, correto? É se você pegasse 21 e subtrair 18
sobre 2, 21 sobre 2, menos 18 sobre 2. É divisão de potência de mesma base. Vai ficar 10 elevado a 3 sobre 2, 3 meios. E aquilo é o quê? É raiz quadrada, que o denominador vai para o índice, e o 3 vai para vai ser potência daquele 10 lá, que é o radicando. E a 10 é a terceira, que eu posso escrever que é 10 a segunda, vezes 10. O 10 a segunda pode sair para fora do radical, vezes raiz de 10. Esta é, portanto, o aumento que teve. Se aumentar na escala Richter 1 ponto, a energia liberada vai aumentar 10, que multiplica a raiz de 10. Bacana? Senhores, esse exercício a gente aplicou coisa para danar, hein? Foi muita coisinha. Foi divisão de potência mesma base, radiciação, logaritmo. Muito bacana esse exercício. Esse exercício é um bom exercício para todo mundo treinar. Repita ele várias vezes, tanto a letra A como a letra B, todos eles, todos que nós estamos fazendo, tá? Em uma matéria muito interessante, a gente usa logaritmo de forma assim absurda, que é na matemática comercial e financeira. Todo bancário, todo gerente de banco anda com calculador sabendo logaritmo. Toda hora ele precisa de usar logaritmo, né? A gente aplica muito. Então, uma pessoa deposita uma quantia em caderneta de poupança, a taxa é de 2% ao mês. Lembrando que 2% é 2 sobre 100. Em quantos meses a quantia depositada triplica? Nós sabemos que para calcular a montante, é capital que multiplica 1 mais a taxa. 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então aí, ó, a gente vai julgar os dados que ele nos deu. O cara, ele quer que triplica o capital, ele vai passar de 3, né? Ele é C, o montante dele vai ser 3 vezes C. Concorda comigo? Se você vai triplicar o dinheiro que você tem, moço, é multiplicar por 3. Se o capital que é o C, você vai multiplicar por 3, vai ser o montante final. Bacana? É igual o capital, que nós tínhamos inicial, que multiplica 1, mais a taxa, que é 0,02, que ele falou lá, 2%, elevado ao tempo. Agora, senhores, é só fazer conta. 3C é igual a C, que multiplica 1,02 elevado ao tempo. 3C sobre C é igual a 0,2 sobre o tempo. Cortou o C com C, 3 é 1,02 sobre o tempo. Tem jeito de igualar essa base aí? Não tem. Então, a gente vai aplicar logaritmo. Já coloca na base 10, que não tem muita coisa para escrever, né? Logaritmo de 3 na base 10 é igual a 1,02. Logaritmo de 1,02 elevado ao tempo. Aquele tempo ali não é potência? Tombei ele. T, logaritmo de 1,02 igual a log de 3. T é log de 3 sobre logaritmo de 1,02. Muito bem. Não é uma divisão? Não é uma divisão? Muito bem. T é igual a logaritmo de 3 menos 1,02. T é igual a logaritmo de 1,92. A resposta poderia ficar assim, mas se você consultar uma tabela de logaritmo, a tábua de logaritmo, você vai ver que 1,92 corresponde a 55,4. Tá? Isso aí, o examinador poderia ter te dado o valor do logaritmo de 3, que você saberia isso. O logaritmo de 3, se não me engano, é 0,48, né? Por isso que vai dar 55,4 aproximadamente. Mas foi um bom exercício para vocês treinarem, tá? Um exercício muito interessante, esse aqui, e ele vai nos dar um pouquinho mais de trabalho, porque a gente vai ter muita coisa para resolver aqui. Mas preste atenção detalhe por detalhe, eu separei linha por linha e numerei elas, vai ficar fácil vocês entenderem. Nós vamos pegar tudo que nós já estudamos, tá? Então vamos lá começar. Um cartão de crédito cobra juros de 9% ao mês, 0,09, né? Sobre o saldo devedor de um usuário desse cartão que tem um saldo devedor de R$ 505. Em quanto tempo essa dívida chegará a R$ 600 se não for paga? Nós sabemos que montante de capital que multiplica 1 mais taxa é elevado ao tempo. Ele nos informou logaritmo de 2 é 0,3, de 3 0,48, logaritmo de 1, 0,1, 0,04 e logaritmo de 1, 0,9, 0,038. Bacana. Então, vamos julgar isso na fórmula que nós temos aqui. Montante de capital que multiplica 1 mais a taxa elevada ao tempo.
600 é igual a 505, que multiplica 1 mais 0,09 elevado ao tempo. 0,09 é a taxa, somado com 1, 505 é o que nós tínhamos a dívida inicial, 600 onde a dívida vai chegar. 500 está multiplicando, vai para o 600 dividindo. É igual a 1 mais a 0,09 elevado a t. Simplificando 600 sobre 500 vai dar 125 sobre 101. Todos os dois divididos por 5, né? É igual a 1 mais 0,09 é 1,09. Isso é elevado ao tempo. Como não tem como reduzir isso, apliquei logaritmo dos dois lados. Logaritmo de 120 sobre 101 igual a logaritmo de 1,09 elevado ao tempo. Muito bem, então agora eu vou começar. Estou na linha 4, agora eu vou passar para 5 e vou dar um jeito. Primeiro eu vou ver o que 120 é e ver como é que eu vou escrever ele, né? Olha, eu tenho lá, por 2 dá 60, por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Muito bem. Eu vi que eu posso escrever, eu tenho logaritmo de 2. Então eu posso escrever com a base de 2. 2 é 2 vezes. Eu tenho 3, se é uma vez só, não tem jeito. Também tem o logaritmo de 3. E tem o logaritmo de 1. Então, o logaritmo de 1, como ali a base é 10, eu vou escrever 2 ao quadrado vezes 3 vezes 2 vezes 5, que é 10. Eu busquei, eu destrinchei o 120 e busquei de acordo com a informação que eu tenho. Olha, eu tenho logaritmo de 2, tenho logaritmo de 3, beleza. 2 ao quadrado vezes 3. E não tenho mais que nos interessa, não tem jeito aí, mas eu sei que a base é 10. Então, 2 vezes 5, eu vou colocar um cada em 10, porque eu vou conseguir anular alguma coisa. Com logaritmo, a gente trabalha assim, de acordo com a base. Então, vamos escrever do jeito que nós queremos. Olha, logaritmo de 120 sobre 101, já posso escrever na linha 5, que é 121 menos logaritmo de 120 menos logaritmo de 101. Menos é igual. O t eu posso tombar, que ele é potência. T logaritmo de 1,09. Até aí estou mandando. 1,09 eu já tenho o valor, já ficou matado uma jogada ali. Então vamos continuar na linha 6 agora. 120 eu descobri que é logaritmo de 2 a segunda, vezes 3, vezes 10. Tudo ali está multiplicado, tá tudo dentro do logaritmo. Então, menos logaritmo de 101, menos t, 1,09. Então, agora o que eu posso fazer? Eu posso separar aquele logaritmo, porque aqui tudo ali corresponde a 120. Eu não coloquei parênteses, porque nós já sabemos que aquilo é 120, tá? Muito bem. Vai ser logaritmo de 2 ao quadrado, mais logaritmo de 3, mais logaritmo de 10. Isso aí é o logaritmo de 120. Estou na linha 7 agora. Menos logaritmo de 1,01, que é igual a ter logaritmo de 1,09. Já estão começando a clarear as coisas para a gente. Vamos agora para a linha 8. A linha 8 a gente vai destrinchar, né? Logaritmo de 2 ao quadrado, mais logaritmo de 3, mais logaritmo de 10, menos logaritmo de 1,01, e t igual a logaritmo de 1,09. É repetida a linha 7 lá, que estava anterior, para a gente não ficar perdido no vácuo aí, né? Então, agora que é 2, eu posso tombar 2 logaritmo de 2, mais logaritmo de 3, mais logaritmo de 10 na base 10. Certo? Menos logaritmo de 1,01. Porque ele era logaritmo de 10 na base 10, lembram disso, né? Menos logaritmo de 1,01 vezes 100. Correto? Porque se eu 1,01, 1, por que eu escrevi 1,01? Porque eu tenho um logaritmo de 1,01 ali. Certo? Se eu tenho um logaritmo de 1,01, eu vou escrever de outra forma. É 1,01 vezes 100. Porque aí eu já, e como aquela multiplicação, eu posso usar a propriedade da soma depois e separar isso. É igual a ter logaritmo de 1,09. Vamos para a linha 10 agora? Logaritmo de 2. 2 logaritmo de 2, mais 3. O 10 ali, logaritmo de 10, na base 10 não é 1, coloquei até de branco ali, coloquei mais 1. Menos logaritmo de 1,01 vezes 100, escrevi tudo para não confundir. Fomos para a linha 11. Agora, a linha 11 eu vou separar aqueles dois logaritmos ali também. 2 logaritmo de 2, mais logaritmo de 3, mais 1, menos logaritmo de 1,01, mais logaritmo de 10 ao quadrado. Eu separei aqueles dois logaritmos ali, viu? Deu 2 logaritmos. Eu coloquei parênteses ali porque está um menos ali, então para não atrapalhar a jogada. É igual
até logaritmo de 1,09. Agora nós vamos continuar, não acabou não, tem mais, né? A linha 12 agora. A linha anterior nós tínhamos, estaria na linha 12, né? É 2 logaritmo de 2 mais logaritmo de 3 mais 1, menos logaritmo de 1,01 mais logaritmo de 10 ao quadrado, igual a ter logaritmo de 1,09. Agora eu posso separar. Primeiro eu vou multiplicar aqui os sinais lá, né? Na linha 13, tá? Bolinha verde com o número 13 lá. 2 logaritmo de 2, mais logaritmo de 3, mais 1 menos logaritmo de 1,01, 1 mais vezes menos com menos 2 logaritmo de 10, que aquilo é 1 também, né? Igual a ter um logaritmo de 1,09. Agora o que nós vamos fazer? Finalizando aqui, 2 logaritmo de 2, mais logaritmo de 3, mais 1, menos logaritmo de 1,02, 0,1. Agora, logaritmo de 10 na base de 10 não é 1 multiplicado por 2, ficou só menos 2 ali. Igual a ter logaritmo de 1,09. Agora é só substituir com os valores que eu tenho. Logaritmo de 2 é 0,3 vezes 2, 0,6. Logaritmo de 3, 0,48, mais 1, menos logaritmo de 1, de 1, 0,1, que deu que é 0,04. Certo? Menos 2 é igual a t, que multiplica o logaritmo de 1,09, que está falando lá que é 0,038. Agora é só fazer conta. Somei tudo aquilo ali e subtrair de 0,04, deu 0,076. É igual a t, que multiplica 0,038. T é igual a 0,076 dividido por 0,038. T é igual a 2, vai gastar 2 meses para a dívida chegar aos R$600. Esse exercício, nós aplicamos tudo que a gente sabia, de potência, de logaritmo, de número decimal. Treinem, repitam, ele é muito interessante para os senhores, no aprendizado dos senhores. Bom, agora bastante exercícios para os senhores desenvolver tudo. Eu aconselho os senhores que repitam todos os exercícios que eu já fiz, que eu expliquei. Tentem fazer, se aqui tiver dúvida, eu estou aí para ajudar, né? Então, vamos lá, vamos passar os exercícios? Determina o valor do logaritmo de 100 na base 50, sabendo que o logaritmo de 5 na base de 10 é igual a A. Calcule o logaritmo de Z na base 27, sabendo que o logaritmo de Z na base 3 é igual a W. Segundo exercício, logaritmo de A na base 3 é igual a X. Então, o logaritmo de A ao quadrado na base 9 é igual a... Tem até as opções de respostas aí, ok? Então, vamos para frente. Logaritmo de X... Se x é igual a logaritmo de 7 na base 4 e y é logaritmo de 49 na base 16, então x menos y não vale a quanto? Vocês aplicam a propriedade aí, né? Tem as opções de múltipla escolha, aplicam as propriedades e vê se vocês chegam nessas respostas, né? Logaritmo de 7 na base 3 como um quociente de logaritmos naturais. Escreva como logaritmo de 7 como um quociente de logaritmos naturais. Logaritmos naturais, vocês lembram que é logaritmo neperiano, ok? Transformar para base Euler, ok? Já dei a dica, né? Bom, na página anterior, eu já dei a dica para vocês de como resolver todos os exercícios, né? Estou finalizando a aula, está repetindo até os exercícios da página. Façam 2 vezes, é bem interessante isso. Mas, senhores, por favor, compartilhem o nosso trabalho com seus amigos, com seu colega. Os nossos videolivros são muito bons, está completo o ensino fundamental e médio. E se inscrevam no canal, clique no sininho, curtam, que isso nos ajuda e incentiva também a publicar mais coisas interessantes para ajudar a todos os estudantes dessa nação. Até o próximo capítulo.